tarde foi a Florianópolis conhecer o trabalho de um artista muito inquieto. Samuel Casal nos recebeu em sua casa. A garagem foi transformada numa sala de impressão, cercada de gravuras por todos os lados, impressas em adesivos e saquinhos de pão. Artista e inventor, Samuel nos mostrou algumas de suas criações, como o livro Autópsia, uma espécie de caixa dobrável, toda composta por gravuras. O Samuel vai contar pra gente como ele fez a passagem da ilustração para a gravura, dos trabalhos que ele fazia como ilustrador para ser gravador. Porque nesse livro aqui a gente tem a exata impressão de que essa ilustração sua é uma estilo, e não era. Então como é que você fez essa passagem, Samuel? Na verdade, isso foi uma descoberta que veio naturalmente de uma busca que eu tinha desde o começo, assim, no estudo de materiais, ilustrando com pincel, ilustrando com nanquim, com pena. E eu sempre tive, assim, eu nunca consegui uma identidade, assim, eu sempre tive muita influência de fora e eu não conseguia um pouco encontrar, assim, a minha forma, assim, de compor. Eu até pensava o que eu queria construir, mas quando o material que eu utilizava, assim, ele não correspondia, assim, com o que eu buscava. E daí aconteceu que, digitalmente, trabalhando com programas vetoriais, eu comecei a fazer essa construção que se chama maneira negra, que é a construção da gravura. Aí que a gravura me despertou, porque aqui a gente chega na gravura, esses são os meus primeiros linóleos. Foi que eu cheguei vamos dizer assim, num grau de conhecimento, de controle sobre o digital, que começou a não me provocar mais, como me provocava no começo. Foi quando eu fiz as primeiras gravuras que eu comecei a perceber que esse gestual que eu tirava do mouse, ele podia ser bem mais amplo se eu aplicasse ele de forma física. Então, o corte do vetor começou sabe, eu queria o não corte... ser suficiente. Exatamente, sabe, eu queria cortar mesmo, sabe, eu queria ver o vinco, eu queria passar a mão, sabe, e eu queria ter menos controle. Eu comecei a perceber que tinha uma coisa da naturalidade, aqui tem exatamente o que eu estou falando, é um trabalho digital. Foi editado aqui do lado de um linóleo. E a gente vê como o gesto tem parentesco. A gente está aqui na garagem de impressão do Samuel, onde ele está imprimindo gravuras simplesmente em saquinhos de pão e em adesivos. A gente chega aqui, tem um varal de saquinhos de pão. Samuel, qual é a ideia de imprimir em superfícies assim tão acessíveis? Eu acho que a gravura, então, ela tem essa dupla existência, assim, que pode ir do material mais sofisticado, da peça única, do papel japonês, do papel de 100% algodão, até o papel mais necessário, o papel mais cotidiano. E ao mesmo tempo, essa presença da gravura nesse papel remete ao tempo em que essa era a tecnologia de determinada época para se construir isso, né? Se passava pela mão humana, se gravava nesse papel e era, vamos dizer assim, a opção gráfica era essa, que depois acabou sendo suprimida por várias tecnologias que foram cada vez deixando o processo mais rápido, o processo menos pessoal. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa do aspecto popular da gravura. Eu estou imprimindo em adesivos, que são, hoje todo mundo chama de sticker, tem uma coisa de possibilidade de intervenção urbana e tal, e também com esse desapego da cópia, da obra única, da né? obra única, mas ao mesmo tempo utilizando o mesmo processo artístico e mostrando que, sabe, com as devidas diferenças,
ela tem a mesma essência, assim, na criação. Muito bom a gente ter conversado sobre gravura e terminar a nossa conversa com um saquinho de pão. Assim, eu acho que é muito emblemático, né? Eu agradeço a preferência, como o próprio papel diz. Num ateliê, nos fundos de uma casa, na subida da comunidade Pavão Pavãozinho, em Copacabana. Trabalhando sozinho, em silêncio, desenhando e escavando na madeira cada mínimo detalhe de suas imagens. Aqui está Rubem Grilo, um dos maiores xilogravadores do nosso país. Suas estantes repletas de matrizes de madeira parecem uma biblioteca que armazena 40 anos de trabalho. Mineiro, ele nos recebe com muita prosa. Nos mostra as encantadoras microgravuras, mais de 2.500 pecinhas que ele cria sem parar. Grilo nos revela também seus trabalhos mais recentes, grandes colagens que contêm o processo da gravura, como se a imagem levantasse da madeira e se transformasse numa pele colorida. Queria que você mostrasse um pouco pra gente, Grilo, esse cantinho onde você trabalha, e que para nós é tão fascinante que você diz que mesmo 40 anos depois ainda está ali no embate com o material. Como é que funciona aquilo? A primeira etapa do trabalho é feita com desenho, feita a crayon sobre a placa de madeira. Esse estágio, que é o estágio da criação da obra e também de uma grande vivência sobre o que vai acontecer, ela acaba sumindo quando eu tiro a cópia. Porque quando passo tinta, depois solvente, então esse desenho é um estágio que só existe no processo da preparação da obra. Aqui a gente consegue ver bem as etapas, né? Porque existe ainda um pedaço que está no desenho e já existe uma outra parte da madeira que já está talhada. Então a gravação, que é essa etapa que procede o desenho, ela é uma releitura do que até então era um desenho feito no plano, né, para uma coisa tridimensional, que esse desenho tem que ser transformado em alto e baixo relevo para permitir depois a reprodução da cópia, que isso vai passar por um entintamento e com papel e pressão em cima eu reproduzo essa imagem para o papel. Quer dizer, então todo esse respeito à imagem desenhada, ela, claro que exige um certo exercício de domínio do material, porque isso pode se perder. Queria pedir que você deixasse a gente ficar assim, quietinho no canto, observando você trabalhar, que a gente pudesse ver como é que acontece esse momento de solidão, onde a mão, como você disse agora há pouco, né, a mão é que sabe o que ela faz. A mão que sabe, né, aquela coisa do Protágoras, né, o homem pensa porque usa as mãos, né. Quer dizer, tem um pouco isso, depois por outro lado, vê bem, talvez até tenha um lado moral, que é um pouco ruim nessa história, mas existe um lado moral de que, digamos assim, você também descobre que você pode fazer alguma coisa simplesmente com a sua vontade. Quer dizer, é um gesto em que eu pego uma coisa que é inanimada, que é matéria, né, e transformo em expressão e subjetividade. Né? Então, quer dizer, essa mudança de estado entre uma coisa que é material e subjetividade, quer dizer, em que é expressão. Né? Então, é nessa relação física que está, digamos assim, de repente, 100 horas de vivência, nesse diálogo íntimo, digamos assim, com a matéria, para que, no fundo, ela deixe de ser madeira e passe a ser, digamos, linguagem estética. O que tem escondido aqui? Isso aqui é uma coisa que envolve um pouco da gravura, porque é feito com recorte sobre papel, e tem desenho e tem colagem. Então, digamos assim, isso aqui tem uma estrutura que o papel é recortado numa peça só, tá vendo? Parece uma renda. Tem uma coisa e depois aí vai sendo estruturado com colagens, É quase, Grilo, como se o sulco da madeira tivesse saído
né? E vindo para o espaço, né?